Bom dia. Eu gostaria de abrir esta nossa série de apresentações das empresas parceiras da universidade e dizer primeiramente que é uma inovação dentro do programa das semóticas. Nós estamos hoje iniciando a 12ª semótica. É uma atividade já bastante conhecida e muito reconhecida pelo nosso público da cidade de São Carlos e da região. Essa inovação, a gente pensou em aproveitar a oportunidade da semótica, que tem como base e no seu espírito a difusão do conhecimento. A universidade acha muito importante estimular o interesse pela ciência da parte dos estudantes. E a semótica vem exatamente nessa direção, através de palestras, de ciclos de palestras, de apresentações de experimentações. A gente pretende estimular nos alunos de outras escolas, de nível médio, de nível fundamental, o interesse pela ciência, porque é ali que futuramente a gente vai encontrar novos pesquisadores e novos estudantes que vão se direcionar para o foco principal do nosso trabalho, que é a inovação. Nós gostaríamos de ter aqui uma plateia bastante grande, como foi a que nós convidamos, mas a gente sabe muito bem dos compromissos, principalmente das empresas, e que nós vamos ter esse público chegando naturalmente em função das suas possibilidades. Então, nós temos que iniciar com um quórum ainda reduzido e temos que agradecer a pontualidade do nosso colega que está fazendo a apresentação aqui hoje, do Vicente Scopacasa, que é o representante da Philips Lumileds, que é um parceiro nosso da universidade no fornecimento de LEDs e de algumas ideias, algumas sugestões em programas de desenvolvimento que nós fazemos com as universidades e também com o segmento produtivo. O dia de hoje, nós teremos 6 apresentações de 6 empresas parceiras. Então, eu gostaria de pedir àqueles que podem participar, que vai ser muito proveitoso, porque vocês vão poder vivenciar tudo que está acontecendo nessa importante interação entre a universidade e o setor produtivo. Nós temos dentro do nosso grupo de pesquisa, do Instituto de Física, do Grupo de Ótica, que é quem organiza esse evento, 3 importantes missões. A primeira delas seria buscar uma contribuição às empresas que trabalham no segmento de inovação, que contam com o segmento de atividade das nossas equipes de pesquisa, uma contribuição na inovação de seus produtos, na agregar valores àqueles produtos que eles já existem e também na descoberta de novas soluções que essas empresas possam, conjuntamente com a universidade, desenvolver para se tornarem mais competitivas no mercado. A segunda opção importante do nosso grupo é ofertar a novos parceiros a competência que hoje nós temos reconhecida no nosso grupo de trabalho. E a terceira seria a difusão do conhecimento. É óbvio que uma importante missão da universidade, além da contribuição para a inovação para a sociedade brasileira, é também a difusão do conhecimento. É isso que nós estamos fazendo essa semana. Nós gostaríamos de traduzir a nossa semana numa possibilidade de abrir os conhecimentos científicos para a comunidade estudantil da região de São Carlos. Nós teremos aqui palestras amanhã, dia 25, e também na sexta-feira, no dia 26. Esse foco é bastante direcionado à área estudantil. Nós teremos vários professores do grupo de física, do Instituto de Física, palestrando sobre diversos temas de interesse didático para essa sociedade de estudantes da região. Então, é uma semana importante que culmina com a tradicional exposição que acontece no shopping, que esse ano se dará nos dias 8 e 9, ou 9 e 10, de novembro, onde teremos aquela feira tradicional com os principais estandes dos produtos desenvolvidos pelo Instituto, com a presença muito forte do público presente
porque estamos num local de bastante acesso, o que favorece. Então, agradeço a presença dos que já estão aqui e dos que brevemente chegarão. E vou passar a palavra ao Vicente, que vai falar um pouquinho para a gente da tecnologia de iluminação que a Philips e a Lumiled estão trazendo para a gente aqui como uma possibilidade de desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Vicente. Bom dia a todos. Meu nome é Vicente Scopacasa, eu sou responsável pela operação da Philips Lumileds na América do Sul e gostaria, em nome da Philips Lumileds, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e mostrando alguma coisa sobre essa nova tecnologia, né? Todo mundo fala muito dos LEDs e nós, como uma empresa que somos líderes de mercado, trabalhamos com LED desde os anos 70, temos muita experiência, então a gente está aqui hoje para mostrar para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu e principalmente o que vai acontecer nesse mercado. Bom, eu estou abrindo aqui a nossa apresentação com só para mostrar onde o LED está chegando, né? Isso aqui todo mundo conhece, né? É uma das gravuras mais famosas que se tem na história da humanidade e que até então sempre foi iluminada lá no Museu do Louvre, sempre foi iluminada com sistemas de lâmpadas convencionais. E a questão de 1 ano e meio atrás, aproximadamente, o sistema de iluminação foi totalmente modificado, utilizando-se o nosso LED Luxion, com várias vantagens. A primeira grande vantagem é que hoje se consegue chegar muito perto dessa obra, né? Só tem uma proteção contra vandalismo, né? Mas até então não se podia chegar muito perto por causa da iluminação. A iluminação tinha uma série de restrições, porque uma pintura dessas é muito sensível, quer seja infravermelho, quer seja radiação ultravioleta. E com essa nova iluminação foi possível aproximar a iluminação da tela e ter a possibilidade das pessoas se aproximarem mais do quadro para apreciar melhor e tudo mais. Então, hoje, se vocês tiverem a oportunidade de ver essa obra iluminada lá no Museu do Louvre, em Paris, vocês vão ver que tem uma iluminação totalmente escondida, ela não é aparente, e que está muito próxima da tela e realçando bastante os detalhes que o nosso amigo né, pintou nessa. Aliás, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver essa tela de perto. Com a nova iluminação, não. Totalmente diferente. Vale a pena ver. Ok. Bom, quem que nós somos? Na verdade, a nossa empresa, Lumileds, ela nasceu de uma joint venture entre a Philips e a HP. Pouca gente sabe que a HP tinha dentro das suas linhas de produtos semicondutores, a tecnologia de semicondutores. Muita gente conhece a HP como produtos de informática, né? Mas a HP sempre esteve muito ligada à indústria de semicondutores, e tanto que a tecnologia dos LEDs, na verdade, vem da HP. Essa joint venture foi feita em 1997, para depois de 2 anos ela ser reavaliada, porque eles não tinham muita certeza aqui em 97 se a tecnologia realmente iria vingar, ou seja, se os LEDs tinham potencial para substituir lâmpadas no futuro. E 2 anos depois chegaram à conclusão que sim, que a tecnologia era viável, e solidificaram essa joint venture em 99. Tá? A tecnologia era da HP, a Philips, como vocês sabem, se não é o maior, é um dos maiores fabricantes de lâmpadas hoje no mundo, que não tinha tecnologia, então a joint venture foi, vamos dizer, foi bom, foi proveitoso para ambas as empresas, porque a HP não está no mercado de iluminação. Como vocês sabem, a HP está no mercado de informática e telecomunicações, basicamente. Em 2005, a Philips adquiriu a participação no momento Agent, que foi um spin-off da HP, e em 2005 a Philips passou a ser dona da Lumileds. Hoje a Lumileds é uma subsidiária do grupo da Philips. A nossa matriz fica lá no Vale do Silício, na Califórnia, e nós temos 2 fábricas, uma fábrica só de produção, de encapsulamento, porque são necessários altos volumes em função de escala. Essa fábrica fica em Penang, na Malásia, e temos uma outra fábrica de wafers em Singapura, uma fábrica que foi inaugurada no começo desse ano. São basicamente 3 sites só para produzir
3 bilhões de LEDs anualmente, que essa é a nossa produção hoje em dia. Falando um pouco sobre revoluções tecnológicas, antes de entrar na apresentação, nós consideramos a lâmpada do Edison, né, a lâmpada do Thomas Edison, como a primeira grande revolução tecnológica em termos de iluminação. Porque antes disso, iluminação era feita com queima de combustível, queima de madeira, o que seja, né? Então, dá para vocês terem uma ideia qual foi a revolução que isso causou, né, nos costumes das pessoas, né? Porque a iluminação tinha esse espectro aqui e passou para uma iluminação inteligente, vamos falar assim. Quer dizer, então imagina a grande revolução que isso causou lá no final do século XIX, né, para a sociedade como um todo. A outra grande revolução, essa se passou na metade do século passado, né, por volta da década de 50, final da década de 50, começo da década de 60, que foi o semicondutor, ou seja, o transistor substituindo a válvula falando assim, de forma bastante ampla, né? Bom, vale a pena, só eu gostaria de salientar que às vezes o pessoal faz alguma confusão. Essa revolução, se alguém está pensando que eu não peguei essa daqui, eu não era nascido ainda. Essa daqui eu peguei, porque quando eu fiz engenharia eletrônica, a gente costumava aprender válvula ainda na faculdade. O transistor, não é que ele estava começando, mas era um negócio meio, como o LED é hoje, é um negócio meio cheio de mitos, né? Cheio de dúvidas, sei lá, de tudo mais. Então, na verdade, essa tecnologia, essa revolução, ou seja, o semicondutor, é responsável pelo tipo de vida que nós temos hoje, né? Hoje seria praticamente impossível estar fazendo essa apresentação, wireless e laser e tudo mais, se essa tecnologia não tivesse sido inventada, né? Nós estaríamos na era da válvula, né? E, consequentemente, um computador desses aqui com válvula deveria ser o tamanho dessa sala, aproximadamente, né? Então, é só para mostrar para vocês quão importantes são essas revoluções. E, na verdade, nós acreditamos que nós estamos no início de uma outra grande revolução, que vai ser mais uma revolução na iluminação, onde todos os sistemas de iluminação hoje conhecidos, né, lâmpadas de qualquer tipo, de descarga, de filamento, de fluorescência, todas essas lâmpadas ou essas fontes de iluminação devem ser substituídas pelo LED ou qualquer outro semicondutor, né, que transforma energia elétrica em luz. Na verdade, essa revolução não é que ela vai acontecer, na verdade ela já está acontecendo. Não só lá fora, não só em países de primeiro mundo, mas a gente vê essa revolução acontecendo aqui dentro do Brasil também, né? Hoje já é possível se ver, por exemplo, muitos semáforos usando a tecnologia LED, né? Substituindo lâmpadas incandescentes. Esse é um produto que vocês conhecem muito bem, né? Substituindo lâmpada halógena. Veículos de emergência, substituindo lâmpadas incandescentes também, o famoso giroflex. Hoje, a maioria dos veículos de polícia hoje novos já utilizam LEDs, não utilizam mais lâmpadas, né? Aplicação automotiva também, aqui no Brasil ainda nem tanto, mas lá fora já se tem faróis automotivos com LEDs, substituindo lâmpadas de descarga ou lâmpadas halógenas que seja. Ou seja, na verdade a revolução nunca é on-off, a revolução ela é sempre gradativa. E a gente vê cada vez mais os LEDs substituindo lâmpadas em aplicações convencionais e muito interessante, aplicações que até então eram impossíveis de serem feitas com lâmpadas. Nós temos um exemplo prático aqui na USP, que é o PDT, por exemplo. O PDT é algo que com lâmpada seria inimaginável, não se conseguiria imaginar um PDT com lâmpadas, por vários motivos, né? O primeiro deles é a precisão no comprimento de onda, né, na radiação da cor que é necessária, e o segundo é a proximidade que o equipamento fica, no caso do paciente, né? Curaria, mas causaria queimaduras, né? Então, o LED ele proporciona isso, ele proporciona aplicações que até então eram impossíveis de serem feitas com qualquer outro sistema de iluminação convencional. Bom,
muitos de vocês sabem que o LED ele é um semicondutor, como usa a mesma tecnologia de um chip da Intel aí, que vai no nosso computador, né? Quer dizer, o mesmo tipo de tecnologia, só que com a propriedade de transformar elétrons, ou seja, a energia que o elétron recebe, transformar em forma de fótons, né? E esses fótons gerando luz. Então, mas é matéria incandescente, diferente de qualquer tipo de lâmpada, né? Lâmpada ou é filamento incandescente com ausência de oxigênio, ou é descarga de gás, ou seja, nunca é no meio de matéria, né? E o LED não, é a matéria que encandece. Alguns benefícios do LED, por exemplo, por ser iluminação de estado sólido na matéria, a vida útil é muito maior do que os sistemas convencionais. Com isso, o custo de manutenção reduzido, ele tem uma maior eficiência, e nós vamos falar um pouco mais disso para frente, baixa voltagem de operação, enquanto lâmpadas normalmente se operam com altas voltagens, o LED trabalha com baixa voltagem e corrente contínua, que é uma vantagem muito grande. Acionamento instantâneo, em algumas aplicações, o LED ele é pelo menos 1000 vezes mais rápido do que uma lâmpada incandescente, para vocês terem uma ideia. Então, aplicações automotivas, freio traseiro, por exemplo, a percepção do acionamento com o LED é muito maior do que com lâmpadas. Ele não tem infravermelho e nem ultravioleta, né? É luz praticamente monocromática, com uma variação de espectro muito pequena. E ele não utiliza nenhum material que é agressivo ao meio ambiente, coisa que, por exemplo, a fluorescente, vocês sabem, utiliza mercúrio. Mercúrio, né? Mercúrio agride o ambiente, ou seja, o semicondutor ele é bastante agressivo enquanto ele está sendo fabricado, mas depois de fabricado ele é inerte. Então, e é muito mais fácil controlar a produção do que controlar o mercado, o descarte no mercado, né? A gente vê lâmpada fluorescente na rua quebrada, isso não é uma coisa muito boa. Welcome to LumaLED. We design and manufacture the world's brightest and longest-lasting LEDs, including Luxeon. LumaLEDs has been in the LED business for over 30 years, inventing leading LED technology and creating a new world of light. Our Luxeon products make the never-before possible, possible. Light-emitting diodes, or LEDs, are rapidly becoming commonplace in a wide variety of applications, from automotive lighting, to home lighting, to consumer lighting applications. LEDs will continue to displace traditional forms of lighting because LEDs last longer, use less energy, and are more versatile for design. Luxeon is the premium performance, high-power LED technology, setting standards for light output and long life in the industry. There are two technologies for manufacturing the full color spectrum of LEDs. Allen gap technology is used to create LEDs in the red, orange, and yellow spectra. The term Allen gap refers to the basic elements in the materials used to create the LED: aluminum, indium, gallium, and phosphorus. InGaN technology is used to create LEDs in the blue and green spectra. It is also used as the basis for white LEDs. The term InGaN refers to the materials indium, gallium, and nitrogen. In simple terms, here's how an LED works. An LED is a basic semiconductor device. P-type semiconductor material containing positively charged carriers called holes is combined with N-type semiconductor material containing negatively charged carriers called electrons to create a diode. When a current supply is connected to the diode, the negative charged electrons are forced to move one direction, and the positive holes move in the opposite direction. When a free electron comes near a hole, it combines with the hole. The holes exist at a lower energy level than the free electron, so the electron must lose energy to combine with the hole. This energy is released in the form of a photon, or a unit of light. The amount of photon energy released determines the frequency or color of the light.
The type of material and process of creating the N-type and P-type materials dictate the color of the photons, as well as the efficiency and other performance characteristics of the LED. After processing the material into an LED chip, the chip is installed in a package that allows electrical connection and directs as much light as possible in the desired direction. Producing a Luxeon LED starts with a substrate. The substrate is sapphire for InGaN LEDs, or gallium arsenide for Allen gap LEDs. Layers of various materials are grown on the substrate. These layers are applied under precise pressure and temperature control and make up the N layer, the active region, and the P layer. This process is called epitaxial or epigrowth. The brightness, color, and intensity of the resulting LED are determined by the quality and consistency of this epigrowth process. After the epigrowth process, individual LED chips are defined on the wafer. The wafer is then sawn up into separate individual LEDs. The LEDs are then tested, where the exact color and all electrical characteristics are recorded. Finally, the LED is installed in the LED package. Wire bonds create the electrical connections. A lens is attached to direct the light. In the case of Luxeon, silicone is added to protect the LED chip and fill the air gap between the chip and lens. Assembling the Luxeon package is now complete. The last step is to test each Luxeon and organize them according to color, brightness, and other characteristics. For some products and customers, Luxeon is installed in arrays. Luxeon arrays contain multiple Luxeon LEDs installed on a PC board designed for a specific application. Luxeon products by Lumileds, enabling never-before-possible lighting. Bom, então, dentro do espectro visível, nós hoje temos condições de fabricar qualquer tipo de LED, né, qualquer tipo de coloração de LED. Como nós vimos, o comprimento de onda da emissão é resultante daquela mistura de materiais e do processo da fabricação do chip, né? Então, nós produzimos LEDs em todo o espectro visível. E, para isso, não vou perder muito tempo, né? São duas tecnologias básicas, como o filme mostrou. Uma para comprimento de ondas menores e outra para comprimento de ondas maiores. E o branco, na verdade, hoje vocês têm duas formas de obter LED branco. A primeira é no mesmo LED ter 3 chips coloridos, tipo RGB, vermelho, azul e verde, fazer a combinação de correntes elétricas entre esses chips e resultando na cor branca. Ou então, como a maioria da indústria adota, parte do chip azul com uma camada de fósforo sobre o chip, de forma que o feixe azul se decompõe em função do fósforo, fósforo amarelado, né? Em função desse, ele se decompõe no fósforo e origina algumas outras cores. E a soma dessas outras cores dá um determinado branco. Esse branco tem uma determinada temperatura de cor, no caso aqui é uma cor fria. Se você quiser obter temperatura de cor mais quente, mais da faixa de 4.000, 3.000 kelvins, então tem que se usar outro tipo de fósforo, fósforo normalmente bicolor, fósforo amarelo e vermelho. Tá? Mas o chip branco, o LED branco é produzido a partir sempre do chip azul. Alguns fabricantes utilizam chip ultravioleta, também tem LED ultravioleta, né? Então usa ultravioleta para obter o branco. É quase um processo muito semelhante ao da lâmpada fluorescente, que utiliza uma radiação ultravioleta e fósforo nas paredes do tubo, né, do tubo de vidro. Falando em termos de eficácia, entende-se por eficácia a relação lumen por watt, né, ou seja, quantos lumens você obtém da fonte de luz em função de quantos watts elétricos você fornece. O LED hoje está posicionado muito próximo das lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente, dependendo da lâmpada, da tecnologia, do fabricante, ela tem uma eficácia da ordem de 60 até 100 lumens por watt. Hoje, nós estamos falando de luz branca, né?
Porque dependendo da cor, o LED tem uma eficácia diferente. Falando só de luz branca para comparar com as lâmpadas, né? O LED hoje nós já produzimos LED com eficácia da ordem de 70 a 80 lumens por watt. Essa eficácia até 2 anos atrás era por volta de 30 lumens por watt. Ou seja, o LED hoje ele é mais eficiente que lâmpadas incandescentes, quer seja halógenas ou incandescentes convencionais. Ele já tem uma eficácia muito competitiva em relação à lâmpada fluorescente hoje, e só perde para as lâmpadas de descarga, que normalmente o vapor de sódio, baixa, alta pressão, mercúrio, que tem eficácias da ordem de 150 lumens por watt. Mas isso, todas essas tecnologias, como vocês podem notar aqui no gráfico, elas já estão saturadas em termos de eficácia, ou seja, elas não conseguem mais, os ganhos de eficácia são muito pequenos, ao passo que no LED, os ganhos de eficácia ainda estão só no começo. Daí o motivo pelo qual o LED ainda não substituiu lâmpadas massivamente. Ele só vai substituir massivamente as lâmpadas quando ele tiver eficácia maior do que as lâmpadas. E isso vai acontecer no futuro bem próximo. Nós, em laboratório, já conseguimos eficácias da ordem de 200 lumens por watt. É uma eficácia até então inédita em qualquer outra forma de fonte de luz. É só uma questão de tempo de trazer essa tecnologia, essa eficácia de laboratório para produto comercial. E isso leva um determinado tempo. Mas nós temos notado que essa eficácia aumenta ano a ano com a introdução de novas tecnologias e novos produtos. Bom, eu peguei aqui um LED convencional, né, aquele LED 5 milímetros, só para mostrar para vocês. É bastante simples. O chip semicondutor é acoplado numa caneca refletora, porque esse chip, ele imagina um chip de 0,5 milímetro, um cubinho de 0,5 milímetro de aresta. É o tamanho de um chip desse aqui convencional. Ele emite luz para todas as direções, então ele vai numa pequena caneca refletora que já, de certa forma, orienta essa luz. Aí é feito através de um fio de ouro, é feito o contato do chip para outro terminal, né? Ele é bipolar, né? É um diodo, né? Ele tem um terminal anodo e um terminal de catodo. E aí depois um encapsulamento com resina epóxi, que também essa resina já tem uma determinada lente aqui para direcionar a luz do LED. Esse é um LED convencional, é um LED um encapsulamento que já tem mais de 40 anos, né? Todo mundo conhece. Mas é um encapsulamento limitado em várias aplicações. Esse aqui foi o primeiro LED em 62, ele parecia muito um diodo mesmo, na verdade, né? Foi vermelho, o primeiro LED foi vermelho e com intensidade da ordem de 0,1 milicandelas, ou até menos que isso. Depois, em 1970, o primeiro LED indicador, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, já com uma potência de 0,1 watts, 100 miliwatts, e uma resistência térmica de 200 graus por watt. A resistência térmica é muito importante, porque o chip, normalmente ele trabalha numa temperatura muito alta. Aquela junção do semicondutor que nós vimos no filme, ela trabalha no mínimo em 125 graus centígrados. Então, porque a nível de atividade de energia lá na recombinação do elétron lá com as lacunas, gera um calor muito grande. E esse calor tem que ser liberado do encapsulamento, caso contrário, o LED vai falhar. Então, a resistência térmica é muito importante, porque a resistência térmica do encapsulamento é ela que é a responsável em deixar o calor sair mais rápido, mais facilmente do componente. Então, como a potência aqui é pequena, ainda se admite resistências térmicas altas. Mas conforme nós vamos aumentando a potência dos LEDs, a resistência térmica tem que diminuir, caso contrário, ele vai falhar. Em 1990, a HP introduziu esse LED, principalmente para a área automotiva, é um LED já tinha um dobro de potência e, consequentemente, 5 vezes mais fluxo luminoso do que o LED convencional. Hoje utilizado muito na indústria automotiva, inclusive aqui no Brasil, ainda é utilizado em larga escala. Em 94, a HP ainda introduziu um outro LED de maior potência e cada vez mais a resistência térmica diminuindo, até que em 98, a Lumileds introduziu o Luxion de 1 watt na época, que foi responsável pelo princípio dessa revolução. Foi o primeiro LED de potência. LEDs onde a gente obtinha, por exemplo, 30 lumens
de cor branca, num único encapsulamento, que na época era uma novidade muito grande. Aqui nós estávamos falando de 4, 5 lumens por encapsulamento, né? Foi um salto muito grande aqui. Em 2007, nós lançamos o Luxeon Rebel, que é um Luxeon que vai de 1 a 3 watts com resistência térmica de 10 graus por watt. E estamos introduzimos parte da família, vamos introduzir parte da família, o restante da família agora em 2008, em janeiro de 2008, o Luxeon K2, onde nós temos até 5 watts de potência, com 5,5 graus por watt de resistência térmica. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos falando de LEDs na cor branca, num único encapsulamento, single chip, um chip só, de até 220 lumens, tá? Contra, aqui, 30 lumens, contra, sei lá, aqui 4, 5 lumens e aqui 2, 3 lumens. Então, bom, também nós estamos falando de bastante tempo, né? É que acontece o seguinte, essa tecnologia não veio evoluindo gradativamente, a coisa foi meio exponencial. Ela veio evoluindo muito, tanto que, quando eu falei no primeiro slide, quando nós introduzimos a Joint Venture, nós ainda não tínhamos certeza de que o LED poderia trazer esse benefício todo. Isso em 97 agora. O grande salto tecnológico realmente foi de 98 para cá, final da década de 98 para cá. Então nós estamos falando em basicamente 10 anos atrás. Que aí teve o grande salto de tecnologia, mesmo principalmente em função da descoberta, da invenção daquela tecnologia em GaN. A All-in-Gap vem desde lá dos anos 60, com o primeiro LED. A GaN foi inventada na metade dos anos 90 e foi ela que proporcionou a revolução, porque só com ela foi possível se obter LED da cor branca. Com essa tecnologia All-in-Gap seria impossível obter LED da cor branca. Okay? E para o futuro, nós já falamos em LED projetor, né? LED que projeta, não necessariamente que ilumina, até aqui é a indicação, aqui já é iluminação, e LED de projeção. E vai ser lançado em 2008 um novo LED da nossa família, onde nós estamos falando em 800 lumens por LED. Tá? Que vai ser utilizado basicamente, a princípio, na indústria automotiva para faróis. Farol alto e farol baixo de veículo. Um LED só substituindo uma lâmpada com 800 lumens. Isso aqui nós vimos no filme, né? O encapsulamento do LED de potência é muito diferente daquele que eu mostrei. Ele tem inúmeros outros componentes, justamente para diminuir a resistência térmica, que esse é o principal problema do encapsulamento. Acho que eu tenho tempo ainda. Nesses encapsulamentos antigos, o calor era dissipado através dos terminais elétricos do LED, no terminal do catodo. Porque o calor era gerado no terminal do catodo, onde o chip de semicondutor era assentado, né? Isso tanto no 5 milímetros como nos encapsulamentos superflux, né? Então, qual é o grande desafio? É ter a maior área possível, a menor distância possível, né, por onde o calor vai percorrer, e materiais que tenham a melhor condutividade térmica possível. Tá? E isso tudo no encapsulamento do Luxeon foi levado em consideração, porque a forma de transferência de calor ela é diretamente proporcional à condutividade térmica e área e inversamente proporcional à distância que o calor tem que percorrer. Então, nesse encapsulamento, isso tudo foi observado, onde o material utilizado é cobre, que tem uma condutividade térmica muito boa. A área do slug, onde o chip é assentado, ela é grande é a maior suficiente, não pode ser maior que o encapsulamento, ela tem que estar contida no encapsulamento, mas é a maior suficiente. E essa distância onde o calor tem que percorrer, desde o chip até o ambiente, é a menor possível também. Então, por isso que cada vez mais esses encapsulamentos têm que ter a preocupação com a diminuição da resistência térmica, é um fator primordial para que consiga-se aumentar a potência dos LEDs. Então, o acoplamento térmico nesses LEDs de potência não é mais feito através dos terminais elétricos, e sim com um canal exclusivo de dissipação de calor. Só para entender o sistema como um todo, esses LEDs, LED de potência, eles não são montados em placa de circuito impresso convencional,
né? Normalmente eles são montados em placas de núcleo metálico, placas já com a base dissipadora, por causa do efeito do calor, e eles podem ser montados individualmente ou em arranjos. No caso, o LED já tem uma ótica primária, eu vou mostrar no próximo slide quais são os tipos de ótica primária dos LEDs, mas sempre são necessários óticas secundárias ou eventualmente ótica terciária, dependendo da aplicação. Algumas aplicações a ótica secundária é suficiente, mas em outras aplicações a ótica terciária tem que ser utilizada, principalmente quando em automotivo ou em semáforo, sinalização, sempre tem que ter ótica terciária para atender uma certa distribuição de intensidade luminosa em função da angulação. Necessariamente com LED de potência tem que se utilizar dissipadores térmicos. São poucas as aplicações onde não são necessários dissipadores térmicos, por exemplo, luminária para freezer, né? Aí não necessariamente não precisa de dissipador térmico, o próprio ambiente já contribui na dissipação térmica do LED. E o driver elétrico, né? O LED ele é baixa voltagem, baixa tensão, então tem que ter um driver, um conversor, uma fonte de alimentação que faça a conversão da voltagem de rede para a voltagem que é necessária, voltagem corrente necessária para trabalhar o LED. Uma coisa importante, o LED, a recomendação é que o LED sempre seja polarizado por corrente e não por voltagem. Então, sempre se trabalha com fonte de corrente constante no caso da alimentação de LEDs. Algumas particularidades, os LEDs perdem fluxo com a temperatura, então dependendo da temperatura ambiente que vai se trabalhar, ou da temperatura de junção lá do semicondutor, o LED perde intensidade luminosa. Essa perda ela é função do tipo, da cor do LED, nem todos têm a mesma perda de fluxo, porque isso é em função daquelas duas tecnologias, a INGAP e INGAN. A tecnologia INGAP é muito mais suscetível à perda de fluxo por temperatura, ao passo que a tecnologia INGAN ela é mais imune a essa variação, mas o LED, via de regra, varia fluxo com o aumento da temperatura. E, por outro lado, se você diminuir a temperatura, ele aumenta o fluxo também. Então, o melhor ambiente para o LED trabalhar é ambiente de temperatura baixa, até o limite de menos 40 graus. Abaixo disso não tem interação eletrônica no semicondutor. Da mesma forma, o LED muda a cor com a variação da temperatura. Em temperaturas altas, a cor, o comprimento de onda tende sempre a ir para o comprimento de onda maior, para o vermelho. Então é muito comum você ter um LED âmbar, por exemplo, numa temperatura ambiente de 25 graus, com uma determinada cor, bem âmbar, e quando você põe ele numa temperatura acima disso, 80, 90, 100 graus que seja, ele começa a ficar avermelhado. Ele literalmente muda de cor mesmo. Então esse é um dos cuidados que o projetista tem que ter quando sempre vai trabalhar com LEDs coloridos, temperatura ambiente, porque ela muda o fluxo e muda a cor. E também muda o outro parâmetro, que é a tensão direta do LED, também ela é alterada com a variação da temperatura. Então, vocês podem ver que a temperatura é muito importante no projeto de qualquer produto que utilize essa tecnologia. Falando das óticas primárias do LED, ou seja, como a luz sai do LED, nós temos 3 opções, isso na nossa linha de produtos. A Batwing, a Lambertiano e o Side Emitter. Isso aqui é fluxo relativo em função do posicionamento, né? Então, por exemplo, um LED Batwing, bem de frente, bem no eixo dele, eu tenho menos luz e as luzes são mais nas laterais, né? Chama Batwing porque ele tem uma semelhança com o chapéu do Batman, né? Por isso que tem esse nome. O Lambertiano corrige essa distorção, ele tem uma perda muito pequena no eixo e menos luz nas laterais, menos fluxo nas laterais. O fluxo é o mesmo, porque o fluxo é a integral dessa curva aqui, né? A única coisa que muda é a forma com que a luz deixa o LED. E aqui no Side Emitter, ele quase não tem luz no eixo, e toda a luz é basicamente a 90 graus. Então, se eu estiver de frente para o LED, eu não vejo luz. Se eu for a 90 graus do eixo do LED, eu vejo a maior parte do fluxo luminoso dele. De novo, o fluxo luminoso é o mesmo nos 3. Só muda
é a ótica que é colocada logo aqui na parte superior do encapsulamento. Nós vimos no filme que os LEDs são 100% testados e são classificados em subgrupos. Normalmente, eles são classificados em 3 subgrupos quando eles saem da fábrica. Um grupo de fluxo luminoso, ele é dividido em vários subgrupos de fluxo luminoso. Comprimento de onda, também subdividido em vários grupos de comprimento de onda. E tensão direta, voltagem direta, também. Então, quando você adquire um LED, você, na especificação diz, por exemplo, fluxo mínimo, acho que no próximo slide está isso. O fluxo ele pode variar desse ponto aqui, né, dessa classificação L até a classificação P, de acordo com a especificação. Mas quando você recebe o produto, você recebe ele subdividido nesses subgrupos aqui, tá? Isso é para facilitar um pouco mais a vida do projetista, não só do projetista, mas na hora de se fabricar o produto. Porque um produto com, vamos supor, você imagina você tem um foco com 5 LEDs, né? De qualquer cor que seja. E se você você monta nesse mesmo fluxo 3 peças com fluxo M e 2 peças com fluxo P, e se você olhar para esse arranjo de LEDs, você vai ver LEDs mais brilhantes do que outros. Então, essa subdivisão é justamente para que você não cometa esse tipo de erro. Então, você monta um com M e o outro com P, né? Então, dentro do mesmo produto, você não vai ver diferença. A mesma coisa é o comprimento de onda. Por exemplo, você tem aplicações que isso daí não é importante, mas tem aplicações que é muito importante, como, por exemplo, um projeto de arquitetura onde eu vou querer fazer uma lavagem de luz nessa parede, né, chamada de wall washing. Eu ponho vários projetores de luz jogando luz para cima. Então, dependendo, se tiver variação de cor nesses LEDs, eu vou ver cores diferentes projetadas. Então, isso causa uma sensação visual não muito agradável. Nós estamos sempre acostumados a isso. Isso acontece com lâmpadas, não acontece só com LEDs. É muito comum você entrar no ambiente e observar as luminárias fluorescentes. Você consegue ver algumas mais amarelas, algumas mais brancas. Normalmente, quando a gente faz o projeto inicial, coloca todas no mesmo, recebe as lâmpadas tudo de uma vez, então elas vêm com a mesma classificação. Mas aí uma falha, outra, né, queima, então você vai lá, faz uma substituição e, via de regra, se coloca uma que não tem a mesma temperatura de cor da que estava lá né? E aí começa a ficar aquele ambiente híbrido, né? Isso causa algum desconforto? Não necessariamente, mas visualmente não é interessante. Então, no caso dos LEDs, para evitar esse tipo de problema, os LEDs são fornecidos em subgrupos e você vai acomodando esses subgrupos dependendo do seu projeto. Então, em aplicação crítica, a variação de tonalidade de cor não é uma coisa boa. Outra coisa, se eles vêm com VF diferente, então o projeto de circuito do driver, da alimentação, também pode comprometer. Um LED com 3 volts tem um comportamento, um LED com 4 volts tem outro comportamento. Por isso que nós recomendamos que seja fonte de corrente constante, porque com isso você elimina o fato de LEDs com variação de VF que venha prejudicar o seu projeto. Então, esses que a gente chama de bins, né, esses subgrupos, eles são muito importantes para... outra coisa, você vai fazer um projeto, então você tem que saber o bin da amostra para que depois o seu produto reproduza exatamente o seu projeto. Você faz um projeto com bin, recebe lote de outro bin, não necessariamente o projeto vai trabalhar. Ou seja, isso é muito importante para auxiliar, né, na montagem, no projeto e na confecção dos produtos. Como eu falei, existem várias formas de você montar LEDs. Os LEDs 5mm superflux, eles são montados em placas de circuito impresso normais, que são chamados componentes through hole, que são montados através de inserção na placa, né? Eles transpassam a placa. Tem alguns que são montados em frames metálicos, como por exemplo esse daqui. Esse é muito utilizado em lanternas automotivas. O frame metálico é maleável, então você molda ele na curvatura da lanterna, por exemplo, né? Mas isso para LEDs
Isso aqui normalmente para LEDs de pequena potência. Para LEDs de alta potência, então, ou são utilizados placas de circuito tipo FR4, com furo metálico, um furo metálico como dissipador, como canal de dissipação, ou então placa Metal Core PC Board, que é placa com alma de alumínio, que já serve para dissipação também. Obviamente, o tipo de circuito impresso também tem resistência térmica, porque a resistência térmica não está só no LED. A resistência térmica é desde lá da junção do semicondutor até o ambiente. E isso passa pela placa de circuito impresso e passa pelo dissipador térmico também, né? Então, a placa de circuito impresso, ela apresenta uma resistência térmica também, ela oferece uma resistência térmica, assim como o dissipador térmico. Então, dependendo da placa que você usa, você obtém menores resistência térmicas, que é sempre o nosso objetivo. Então, a placa de núcleo metálico é a que oferece a menor resistência térmica, principalmente comparado com FR4 e com FR2. Nós vamos falar um pouco sobre as inovações, naquele slide que eu mostrei, onde tinham aquelas duas setinhas para baixo, a família Rebel e a família K2, são LEDs que a temperatura de junção cada vez maior, nesse caso aqui, 150 graus Celsius. Isso é uma vantagem muito grande na vida útil do LED, porque quanto maior a temperatura de junção, maior a temperatura que eu posso ter dentro do componente e, consequentemente, maior fluxo eu posso retirar. Ele oferece toda a faixa de temperatura de cor, passando pelo branco frio, neutro e quente. Isso é uma grande vantagem para projetos interiores, principalmente, nós estamos falando de luz branca, né? Luz branca necessita muito para ambiente interno, para leitura principalmente, em alguns ambientes, branco neutro e branco quente. O branco frio não necessariamente é interessante para ambientes de leitura, né, ou para descanso. Luz fria não se descansa, luz fria acelera a atividade. Então, essa é uma outra introdução também. E o que é mais importante falar? Bom, e capacidade de corrente de até 1 ampere. Nós estamos falando de um LED de 3 por 4,5 milímetros. É um LED de montagem de superfície e que tem a melhor relação lumen por dólar. Esse é um produto que já está em produção. Nós estamos falando luz branca de 40 lumens até 140 lumens por encapsulamento. E esse é o novo Luxion K2, que está sendo introduzido agora, onde a temperatura de junção é 185 graus Celsius, é maior ainda, cada vez mais sobe-se a temperatura de junção, cada vez mais tem que subir a temperatura de junção, cada vez mais tem que diminuir a resistência térmica. Com isso você consegue aumentar o fluxo do LED. Nessa família, nós conseguimos drivar até 2 amperes, é um LED de até 2 amperes, com 340 lumens por LED. Quando eu falei 220 lumens, eu estava falando em 1 ampere. Mas se você pode drivar esse encapsulamento até 2 amperes e conseguir até 340 lumens de fluxo luminoso. O que é algo até então nunca aconteceu na indústria. Pois não. Vicente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos tido algumas experiências lá nos nossos projetos, na composição, tanto do LED K2 como do Luxion, onde a gente agrupa vários, e a gente tem tido acesso à literatura, aos descritivos que vocês oferecem, mas eu queria que você acrescentasse, se você tem alguma informação a mais para nos ajudar. Um dos fatores que nos preocupa é o problema da dissipação, da proximidade de um LED em relação ao outro, essa distância mínima a ser considerada. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Tá. Na verdade, a pergunta é interessante, porque uma coisa é você fazer projeto com LED só numa placa, né? Nós temos exemplo aqui do Fernando, da MM Optic, que faz o fotopolimerizador, é um LED só na placa, né? E uma outra coisa é você ter vários LEDs, em um arranjo de LEDs, né? E normalmente quando você tem um arranjo de LEDs, o que você está? Você está concentrando calor, né? Mais calor em espaço, em área. Então, sim, tem algumas regras básicas, como, por exemplo, tem um distanciamento mínimo entre os LEDs que você tem que observar. Esse distanciamento, se eu não me engano, se não me falha a memória, é da ordem de 2,5 milímetros. Agora, tem uma coisa muito interessante que a gente tem que observar.
LEDs em arranjos, se eles todos forem do mesmo tipo de LED, todos eles com a mesma resistência térmica, o comportamento não é tão ruim. Desculpa, por quê? Porque resistência térmica tem um comportamento muito semelhante à resistência elétrica. Então, vamos supor, se você tem resistência elétrica, você pode, para ficar mais fácil, né, para entender, você pode associá-las em série ou em paralelo, né, ou então associação mista, associação série e paralela mista. Quando você associa resistores em paralelo, o valor da resistência, vamos supor, dois resistores do mesmo valor, dois resistores de 100 ohms em paralelo, a resistência equivalente é 50 ohms. É justamente o número de resistores dividido, o valor do resistor dividido pelo número de resistores. No caso do térmico, o comportamento é muito semelhante. Então, porque senão seria impossível você fazer arranjos térmicos. Se você tem meia dúzia de LEDs, né, em dois ramos, paralelo e série, a resistência térmica também obedece a esse critério de você pegar o valor da resistência térmica do LED e dividir pelo valor. Então, a resistência térmica resultante é menor também. Tá? Agora, esse é um fator que é positivo, que se a física não funcionasse dessa forma, seria impossível fazer arranjo de LED. Né? Mas, em compensação, mesmo com esse fator, o problema da dissipação térmica, tem que ser considerado. Então, o espaçamento mínimo é de 2,5 milímetros e você tem que ter uma massa de dissipador térmico, uma área de dissipador térmico que seja suficiente para dissipar esse calor. Normalmente, quando você tem arranjos, LEDs muito próximos, normalmente não se utiliza, a transferência de calor não é só por condução e radiação, porque é condução do LED até o dissipador, porque é tudo meio físico, e depois para o ar é por irradiação. Você tem que ter uma convecção. Normalmente se usa convecção e ventilação forçada para poder fazer com que o calor seja dissipado adequadamente. Um grande exemplo disso que a gente está acostumado é o chip do computador. Né? Você já viu esses chips? Eles são super poderosos, temperatura. Então é muito comum ele, além do dissipador térmico, ter uma ventoinha ali, ter um soprador ali, né? Porque só com o dissipador, só com condução e radiação, o calor você não consegue transferir. Então, quando é um arranjo muito denso, normalmente a ventoinha, ventoinha não, é um soprador, né? Um cooler, esse cooler é mais bonito, né? Ele tem que ser utilizado. Caso contrário, você não consegue, não tem como você dissipar o calor. Tá respondido? Agora, falando do lado mais comercial, né, que aí já está no final da minha apresentação, essa aqui é uma tendência, é um gráfico que mostra a tendência, mostra a história e a tendência a curto prazo de lumens por encapsulamento. E como vocês podem ver, até 2005, 2006, o número de lumens por encapsulamento vinha crescendo muito timidamente. Né? E já de 2006 agora para 2008, a curva fez uma inflexão muito grande. Né? Onde nós estamos falando, em 2007 nós já temos 100 lumens por encapsulamento na família Rebel e na família Luxon K2. E em 2008 nós vamos ter 220 lumens por encapsulamento. Quer dizer, então, eu diria que o futuro não está tão longe quanto a gente tinha imaginado. Né? Por quê? Porque a concorrência é muito grande e essas empresas, por exemplo, a Lumileds, ela tinha uma determinada capacidade de investimento, porque vai muito investimento nisso aqui. Com a Philips, a capacidade de investimento, não sei se duplicou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, não sei para onde foi, mas aumentou muito. Né? Outros concorrentes grandes, como o Ozon, como o GE, também já estão com essa tecnologia. São os outros grandes fabricantes de lâmpada. Então, essa concorrência toda, esse estímulo todo, esse investimento todo, está fazendo com que exista uma aceleração de performance, de desempenho dos encapsulamentos, e, consequentemente, quanto você melhor o encapsulamento, você aumenta o número de lumens por encapsulamento. Então, isso explica
esse crescimento aqui assustador nesses últimos 2 anos. Então, e na verdade isso aqui não é uma tendência, isso aqui é uma realidade, na verdade. Eu precisaria plotar a tendência mesmo a partir de 2008, porque esse produto já está pronto. É só questão de ser introduzido, né? O produto já está desenvolvido. Por outro lado, o custo de lumen, o dólar por lumen também vem diminuindo ao redor de 25% a 30% em cada ano. Que são 2 métricas que a nossa indústria vê. A primeira é lumens por watt, né? E quanto maior, melhor. E a outra é dólar por lumen. Quanto menor, melhor. E isso vai acontecendo, essas duas, elas acontecem meio que em paralelo, né? E isso está fazendo com que muitas aplicações que o custo era proibitivo, né? Porque sempre tem aquele negócio. A lâmpada custa R$5, o LED custa $20, R$40, né? Então, muitas aplicações, independente se daqui a 1 ano paga o investimento por economia de energia, independente disso, tem sempre aquele... E lógico que o objetivo qual é? O objetivo é chegar em iluminação. O objetivo no supermercado, um ser mortal como nós, vamos comprar uma lâmpada, a lâmpada incandescente custa 5. Ah, tem essa lâmpada LED aqui que custa 200. Qual é a tendência natural nossa? Não esquece de tecnologia, esquece de, né? A tendência é ir lá e comprar de R$5. Mesmo que aquela outra, em 1 ano ela se pague, e ela vai durar 5 anos, mas, sei lá, o ser mortal não pensa tanto a longo prazo. O empresário pensa a longo prazo, né? O ser mortal como nós, a gente não pensa a longo prazo. A gente pensa mais no imediato. Se a diferença, desculpa, se a diferença não for muito grande, a gente até pensa mais a longo prazo. Mas quando a diferença é muito grande, não tem como, né? E isso aqui, esses são 2 fatores que vêm contribuindo em muito para que essa disparidade de preço comece a cair. Nunca vai ser o mesmo, óbvio, porque nós estamos falando de coisas diferentes, né? Mas a disparidade não pode ser muito grande a ponto de desestimular o consumidor. Então, a curva resultante, na verdade é essa: enquanto você aumenta lumens por watt, você diminui, né? E o ponto crítico foi aqui, ó. O ponto crítico foi em 2003. Então, a partir de 2003, qualquer projeto hoje que você utilize LED, ele vai se pagar. É uma questão de tempo, né? Mas ele vai se pagar. Vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo, um cliente nosso, que inclusive é parceiro do LAT, e foi um produto que foi desenvolvido em conjunto aqui com o LAT, ele fez uma venda de lâmpada de semáforo a LED, para substituir, é uma lâmpada que substitui a lâmpada incandescente. Soquete E27, né? Tira a incandescente e coloca a lâmpada LED lá. E o resto fica como está. Ele ganhou uma licitação, dentre várias licitações, uma licitação lá em São Paulo, para 7.000 lâmpadas. Né? Em São Paulo, grande parte da cidade foi trocado já por lâmpada LED, somente ali na região dos Jardins, região mais nobre de São Paulo. A lâmpada, para vocês terem uma ideia, uma lâmpada incandescente de semáforo, ela é diferente dessa lâmpada nossa, tem filamento reforçado, porque na rua aquilo tremendo, uma lâmpada dessa de casa não dura um dia, né? Ela custa, sei lá, R$10 aproximadamente. E a lâmpada LED, a mesma lâmpada LED custou como, sei lá, R$200. Então nós estamos falando de 10 para 200, né? É uma diferença grande. Só que, calculado o retorno do investimento, depois de 1 ano e meio, o que o cara pagou pelos R$200 da lâmpada, ele já ganhou em economia de energia e manutenção, né? E o fabricante deu, acho que 4 ou 5 anos de garantia, ou seja, com 1 ano e meio, 2 anos no máximo, a prefeitura pegou o dinheiro de volta que ela investiu e vai ter pelo menos mais uns 2 anos para ganhar, porque se a lâmpada falhar, o fabricante está na garantia, né? Então, quando você faz a conta, não tem dúvida que o LED paga o investimento. O problema é você aceitar isso, né? E a partir de 2003 isso é uma realidade. Foi quando essas 2 curvas tiveram esse encontro aqui. Então, e quanto maior for essa distância, menor é essa disparidade de preço e, consequentemente, mais projetos vão ser viabilizados. Bom, eu não sou física,
Tudo bem. O meu interesse... Eu também não sou físico. O seguinte, eu sou engenheiro, meu marido é arquiteto, a gente está com um projeto de abrir uma empresa na área de iluminação decorativa, né? Voltada aí para essa parte de LEDs e com tecnologia aliada. Na área, assim, pelo que eu vi pela sua apresentação, seriam da série Lambertian, que seria de uso geral, seria mais indicado. Daqueles 3 encapsulamentos, o encapsulamento mais comum, mais utilizado, é o lambertiano. Tanto que esses novos produtos, que eu falei agora, o Luxion Rebel, eles só tem lambertiano. Tá? Porque, como nós somos os primeiros a fabricar LED de potência, nós fabricamos várias opções. E depois a gente notou que a tendência do mercado era para o lambertiano. Tá? Então, o lambertiano é o mais indicado realmente, por isso. E a forma no caso de fixação, né, do LED, por exemplo, aí num circuito impresso ou numa placa de metal, vocês trabalham assim com alguma forma já com fitas adesivas? Sim, tem várias formas. Primeiro montar o LED na placa, né? O LED é montado na placa, normalmente, como nós vimos lá, tem uma área de dissipação do LED que tem que estar em contato com um meio dissipador, né? E esse acoplamento mecânico é feito ou através de cola térmica ou através de fitas adesivas térmicas. Por quê? Você tem que, para alguns encapsulamentos, esse contato ele tem que ser, inclusive, eletricamente isolado. Tem encapsulamento que você tem que isolar eletricamente. E você tem que isolar eletricamente e conectar termicamente. Então, existem colas térmicas que já são isolantes elétricos e transferência de calor, né, a melhor possível. Baixa resistência térmica. E tem fitas térmicas também. Normalmente a fita térmica, quando a fita térmica é a mais indicada porque ela é uma operação mais limpa e você controla bem a espessura dessa camada. Que a cola, às vezes você quando vai pôr o LED, uma parte, você não controla direito essa espessura da cola, então, e às vezes tem parte do LED que nem fica com cola, fica no ar e aí ele pode falhar. E a fita não, a fita você tem uma homogeneidade maior. Então, normalmente se usa fita térmica também. O Rebel já tem com fita? Não, nenhum deles vem com fita. Não, nenhum deles vem com fita. Você tem que pôr sempre um meio entre o LED e a placa. Tem. Tá, depois, se você quiser mais detalhes, eu deixo um cartão com você e aí, tá? A gente pode conversar. Vicente, você me permite ajudar na resposta para ela? Pois não. Posso? À vontade. Você está sentado exatamente junto com o nosso grupo de pesquisa na área de LED, que é o LAT. Praticamente o nosso grupo está quase que totalmente aqui. Complementando a sua pergunta, é importante que você saiba que a Philips Lumileds é um fabricante do LED. E ele não tem um foco de projeto para fins objetivos e aplicações objetivas. Normalmente ele fornece um instrumento e você vai ter que buscar num parceiro, provavelmente a universidade, o seu projeto específico de iluminação. Quer dizer, toda essa adequação do LED na montagem de componentes de iluminação, de estéticos, de abajur, ou de iluminação de teto, ou decorativa, que seja do seu interesse, necessita de um projeto adicional, para que a gente contribua com o conhecimento de ótica que nós temos, associado à ótica inicial que o LED já fornece. E a parte elétrica também. E a parte elétrica, tá? Garantindo as condições de funcionabilidade do produto. Então, você que está no segmento de uma empresa de decoração, de arquitetura, e que pretende usar essas inovações, você vai precisar, como suporte, provavelmente uma parceria até com a universidade. E nós estamos abertos a isso. Vicente, teve uma situação ali que me chamou a atenção. Você colocou uma situação, acho que para o ano que vem, da ordem de 800 lumens, né, num único componente. Como é que vai ser, não sei se você pode passar essa informação, mas como é que
o encapsulamento desse componente? Ele é semelhante aos Luxion K2? Tá. Na verdade, eu não posso falar muito dele, mas porque ele é um produto que não foi lançado ainda, mas eu posso dar uma ideia. Esse daqui, o Rebel, ele é o que a gente chama de DOC, né? É Die on Ceramic, é chip na cerâmica, né? Diferentemente de todos os outros encapsulamentos do Luxion, né? O encapsulamento do Luxion normal é o chip em cima de uma base metálica de cobre, né? Aqui não. Aqui, isso aqui é um substrato, é um cerâmico, é uma peça cerâmica, onde o chip que está aqui, esse cheio de pontinhos, aqui é o chip, esse quadradinho, né? E aqui tem a gota de silicone que é a ótica. Então, esse novo produto tem essa filosofia de Die on Ceramic também, só que ele não é single chip, como esse cara aqui, porque o LED tem LED que é single chip e LED multi-chip, né? Aquele da nossa família Luxion 5 era multi-chip, eram 4 chips de 1 watt, devidamente ligados dentro do mesmo encapsulamento. Então, ele vai ser, imagina esse cara aqui, 4 deles, aqui assim, e 4 chips desses. Basicamente isso. Então, ele vai ter mais ou menos uns 12 milímetros de comprimento por 4,5 milímetros de... Mas não vai ser encapsulado, vai ser um negócio assim do tipo. Uma linha de... São 4 chips, basicamente. Não desse daqui, é um outro chip, mas é... Agora, os detalhes do encapsulamento eu não posso falar, mas ele é diferente, ele é totalmente diferente do que você conhece hoje do Luxion, tá? Em termos de aparência, vamos falar assim, né? Okay? A aplicação básica é farol automotivo. Mais alguma pergunta? Ok, então agradeço a atenção e estou à disposição para depois alguma outra pergunta individual. Obrigado. Valeu. Muito obrigado ao Vicente pela excelente apresentação. Foi de grande valia para nós aqui do grupo de pesquisa e para os outros que estão presentes.